impossível dele fazer isso. E esse conceito errado de efeito estufa é usado para embasar qual o argumento desse pessoal? É todo ele. Todos. É simplesmente Mudança todo climática, aquecimento global, serve para tudo. Não só isso, os modelos de computador que o IPCC usa para fazer as simulações de aquecimento global, que são a prova de que o homem muda o clima, só usam esse tipo de artifício. Então está errado. É um erro crasso científico. Maravilha. Vamos analisar algumas imagens aqui dos PowerPoints do Ricardo Felice, de palestras que ele dá. A gente separou algumas imagens, queria que ele comentasse. Pontos nevrálgicos. Isso aqui é muito bacana, né? É dizer como temperatura para climatologia não tem o menor sentido. É o pior parâmetro para a gente trabalhar, porque ele, na verdade, é a resposta de vários processos. Então, quando você fala de aquecimento global, então temperatura global, mas está falando de uma coisa que varia 78 negativo a 70 positivo, tirar a média do seu umbigo. Não tem o menor sentido isso para climatologia. Eu coloquei aqui, temperatura para um motor que é um sistema um pouco complexo tem sentido. Se ele esquentar muito, funde, se ficar frio, ele não funciona. Mas climatologia, você tem lá centenas de entes trabalhando dentro da parte da climatologia, terrestres e extraterrestres, e você quer tirar uma temperatura para saber o que está acontecendo com todos eles. Então isso aí é um absurdo, não tem o menor sentido a temperatura global. Próxima imagem, o que nós temos? Por que não acreditar? Essa é do furacão. Dos furacões, né? Os furacões separados por governos dos presidentes americanos. Quer dizer, quantos furacões aconteceram em cada governo de presidente americano? Exato. Os Major Hurricanes nos Estados Unidos são chamados furacões categoria 3, 4 e 5. Então aqui quando você vê os Major Hurricanes que conseguiram chegar no continente, né, segundo lá o Al Gore, teria que subir isso exponencialmente e os Estados Unidos iam ser devastados nos próximos 20 anos. E o que você vê é que depois do George Bush, que chegou 7 Major Hurricanes no continente, o Obama não pegou nenhum. Né? E ele tentou forçar a barra de pegar um no final do governo, mas olha, é bastante questionável. Né? Fez um toque de recolher, armou toda aquela situação. Olha o Roosevelt, gente, olha só, o cara teve 11 Major Hurricanes no governo dele. Né? Então, quer dizer, essa imagem aí, esse estudo, contraria a tese desse pessoal também. Você vê que isso é extremamente variável, tem anos que não teve nada, o presidente Harrison não teve nenhum, Lincoln, Johnson não teve, tá? Outros tiveram mais. Qual é exatamente a relação que eles estabelecem da ocorrência de furacões com esses fenômenos que eles com o aquecimento global? É muito bacana que o professor Landsia nos Estados Unidos, que é um exímio climatologista na área de furacões, assim como o professor William Gray, fala assim, olha, com todo esse alarde que o IPCC está fazendo, os furacões iam subir de velocidade 1,5 milha. Bom, um fenômeno que já tem 150 milhas de velocidade, subir 1,5 milha não tem o menor sentido. Tanto faz, não é acrescentar absolutamente nada. Então eles mesmo falam, olha, não tem nada para se concluir com esse assunto. Vamos passar para a próxima imagem. Inverno de 2013. Esse foi bem bacana. Desde 2007, o gelo na Antártida tem crescido bastante, quebrou o recorde dos anos 70 para os anos 80. Isso é o que a gente falou lá no começo, né? Da formação e do crescimento do gelo nos polos. Nós tivemos 5 dias consecutivos de recordes quebrados, iniciando o verão na Antártida. Né? Então, iniciando o verão está batendo recorde de frio. Dias, exatamente. E esse pessoal aí falando em aquecimento global. Por isso que eles mudam para mudança climática, que é um termo mais genérico, exato. E fica mais difícil de ser desmascarado. Aí esse ano o pessoal falou assim, mas esse ano já ficou um pouquinho mais baixo. Eu falei, escuta amigo, peraí, mas toda essa série que você está vendo aqui que está em cinza, que é a média com todos os anos que tem, subiu muito por causa dos últimos 7, 8 anos. Né? Agora já quase 9 anos. Então, aquele ponto desse ano que está um pouquinho mais abaixo, ele está dentro do normal. Porque subiu demais a quantidade de gelo na Antártida. Maravilha. Tá aí as informações. Próximo. Aqui, né, mostrando os dias consecutivos, a linha vermelha de 2013, 2014 ainda teve um pouco também, né? Então, lá... Esse pico aí é de quê? Já de gelo, né? Que nós tivemos desde a série de 78 até 2013 que entrou o ano. Então você está vendo aqui que está no finzinho do ano, portanto já está no verão da Antártida, pleno verão da Antártida, e quebrando o recorde de gelo aí. De frio. Tem mais alguma imagem? Mais uma? Tem, esse daqui é bem interessante. Essa é a diferença do que eles falam para a realidade. Para a realidade. Então, desde 1998, que a gente fala que esse tal desse aquecimento acabou.
notar a escala ali, né? Que o pessoal vê esse gráfico subindo e fala, nossa, aquilo não é meio, 1,5, né? Peraí, desde 98 que o aquecimento, suposto aquecimento do Parou. planeta já parou. Parou, isso aí Tem parou. quase 20 anos, Exatamente, então, fazendo 20 que isso anos, não está acontecendo. Não está mais acontecendo. As séries de satélite mostram isso, as séries de dados meteorológicos das estações mostram isso, e o que você vê é os modelos de computador explodindo a temperatura do planeta, vai chegar na Lua a temperatura. São modelos de computador que fazem Faz cálculos falsos. Aquela simulação que eu falo do efeito estufa, eles não levam os entes naturais, né, presentes. Isso aqui é o professor Spencer, né? Ele trabalha em cima disso daí. O John Christie também. Então, está mostrando, já está em 2012, mas nós estamos já em 2015, 2016, nós tivemos um outro pico, mas é El Niño, como foi em 98. Então, são El Niño, são efeitos oceânicos. Que não tem nada a ver com o aquecimento global, antrópico, que eles adoram. Você fala muito dos oceanos como os mandantes do clima na Terra. É o pessoal do segundo escalão que a gente fala. O primeiro escalão é o Sol, não tem como discutir, e a mecânica que o planeta Terra faz ao redor da estrela, que também varia, né? São chamados ciclos de Milankovitch. E aí dentro do sistema intra-Terra mesmo, você tem os oceanos, você tem os vulcões, que são a grande incógnita, você nunca sabe quando eles vão entrar em erupção e fazer um alarde total no clima, eles abaixam a temperatura do planeta 1 grau fácil. Né? Entrar 2, 3 em erupção, abaixa a temperatura do planeta 1 grau tranquilamente, assim, no ano, né? E as nuvens... Aí já conserta tudo que eles dizem que está errado. Não, mas é engraçado que um vulcão, quando entra em erupção, é toda a produção humana de CO2, de tudo que você pode imaginar de um ano inteiro. Então você está discutindo o quê? Quer dizer, eles ficam falando da responsabilidade da humanidade, dos homens, na produção do CO2, e ela é menor do que um vulcão só entrar em erupção. Ela está 2 a 3 ordens de grandeza abaixo dos entes naturais. Insetos no planeta Terra emitem mais CO2 que toda atividade humana. Não, a gente não tem influência nenhuma. Absolutamente nada. Primeiro que o CO2 não faz absolutamente nada, e segundo que nós não estamos mudando esse valor de CO2. É isso que é o grande conceito problema. deles é o aquecimento global antropogênico. Exatamente. E está sempre errado. Que o homem muda o clima. É engraçado que o homem muda o clima só para pior, né? Peraí, se nós temos o poder de mudar o clima, então por que a gente não muda para melhor? Não, mas é que, veja bem, então fica uma coisa muito contraditória. Quer dizer, quando chegar uma frente fria na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vou dar uma de Moisés e vou falar que ela não vai passar em cima da cidade? Não vou fazer isso. Porque a gente não tem, a gente não tem como fazer, né? E a história das rainforests, aproveitando aqui questões curiosas, né? Como é que é? Chove porque tem floresta ou tem floresta porque chove? Aquele velho dilema Tostines. Exatamente, Tostines, né? As florestas estão lá porque chove, não é o contrário. Elas não geram a sua própria chuva. Tanto é que tem um físico chamado professor Tiago Maia, ele fala, se você pegar toda a floresta amazônica e enfiar no Saara, ela vai morrer, ela não vai fazer chuva. Né? Tanto é que tem seca na floresta. Quando o período de seca que as chuvas vão embora para o hemisfério norte, a floresta, sim, passa por um período de seca, e é normal. Né? E aí que acontecem os grandes incêndios florestais, porque o incêndio florestal faz parte da renovação da floresta, do material biológico que ela acumula. E essa história de que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso é mais uma coisa de Deus é brasileiro, e aí falam essas coisas para valorizar o Brasil. A floresta adulta, ela consome todo o oxigênio que ela produz até muito mais CO2 do que ela capta, né? Então... E eu vejo você dizendo que se acabasse a floresta, depois renasceria tudo de novo. Sim, isso já aconteceu, né? Os próprios índios já tacaram fogo na floresta 2000 anos atrás, até os Andes já, né? Você vê os geólitos, que são aquelas figuras que são feitas no chão, enormes, gigantescos. O estado do Acre, mais da metade dele já foi mapeado com essas figuras. Então, para se fazer aquilo, você derrubou a floresta inteira. Né? Então, já aconteceu e a floresta volta, porque a floresta é tropical, ela tem um poder de rejuvenescimento muito rápido, né? 20, 30 anos ela está de volta. Quer dizer, você estuda essas coisas, você fala essas coisas que parecem assim absurdas para muitas pessoas que estão acostumadas a ouvir o contrário, e você acaba sendo tido como alguém que não gosta da natureza, que não está preocupado com o meio ambiente, com a ecologia. Disso, pois é. Exatamente. Como é que essas coisas se relacionam? Infelizmente eu não lembro de um pesquisador russo, mas ele é muito antigo, tem mais de 200 anos. Ele falou que o homem é o único ser que consegue dar sinergia ao planeta e levar a vida para qualquer lugar que ele quiser, através da manipulação da água e tudo mais. Então ele falou assim, o homem está aí para mexer na natureza, tirar o proveito dela, claro, respeitando todos os limites, mas a gente consegue só ter benéfico com isso, não é fazer malefícios. Né? Por isso que tem engenharia para tudo, é razão, usar a razão para fazer as coisas. Né?
Exato. Aqui pergunta do Edmilson, aluno do curso de Direito da Uninove, campus Barra Funda, São Paulo. As mudanças climáticas no planeta seriam em decorrência do que, então? Variação solar, primeira. Como é que é essa variação solar? O que muda no Sol? A estrela Sol ela é pulsante, ela tem uma atividade de um ciclo mais ou menos decadal. A gente fala que é um decadal, 11 anos, aumenta e diminui a sua atividade. Tem um outro ciclo de 90 anos e tem um outro ciclo de 200 anos. Esses são o que a gente conhece. Tá? E atualmente o ciclo 24 está abaixando essa atividade, o ciclo 25 próximo vai ser menor ainda, e ainda coincide com um mínimo de 90 anos. Então, o Sol vai realmente diminuir muito a sua atividade. Só para você ter uma noção, agora em maio, nós já tivemos o Sol mais dias quieto do que todo o ano passado. Não tinha uma mancha solar, o Sol estava quietinho, quietinho, quietinho. Então, o que acontece? Ele manda menos energia para o planeta Terra. Se o Sol muda a climatologia de Plutão, que está longe para chuchu, imagina nós aqui, estamos no quintal dele. Qualquer coisa que acontece no Sol muda aqui. Maravilha. Outra pergunta aqui enviada por um professor de Direito da mesma faculdade. Qual é a importância da inclusão nos currículos escolares, a gente já estava falando aqui deles, sobre educação ambiental, na tentativa de desenvolver nas crianças uma consciência verde e sustentável? Eu sou contra isso, sabe? Eu acho que a educação clássica já vai levar você a isso. Então eu acho que educação ambiental, para mim, abre aí um precedente para entrar coisas aí bastante que já estão entrando, né? Principalmente no Brasil, onde essa corrente ideológica acho que já controla as universidades, as escolas. Cabe mais doutrinação do que de fato uma educação. O melhor é que a escola ambiental dê as ferramentas para que as pessoas busquem as verdades, a descoberta do fato em si. Exato. Essas discussões, por exemplo, na Inglaterra, desde 2012, caíram fora do currículo escolar, porque eles acham que isso é muito político, não tem muita ciência em cima disso daí consolidada. Olha aí, que exemplo da Inglaterra para o Brasil. Então, aboliu esse assunto, que aboliu esse assunto. O muito filme politizado. Do Al Gore, ele não pode ser passado, isso é uma decisão da alta corte britânica. Eles vão dizer que é censura e tal. Não, eles falam assim, você quer passar isso, você tem que dizer todas as mentiras que tem no filme. Né? Mostrar que o urso polar está se afogando. Pô, o nome do urso polar é urso marítimos, o bicho nada a 200 km se for preciso. Né? E o cara está se afogando? Não está. Tem mais pergunta aqui sobre... José Domingo de Americana manda pergunta sobre as energias renováveis. A indústria das energias renováveis estão hoje dominando a mídia sobre esse assunto? Estão dominando. A pergunta é muito pertinente porque a Alemanha é bastante hipócrita nesse ponto. Né? Ela é defensora da bandeira das usinas eólicas e tudo mais, mas ela tem lá suas 30 termoelétricas gigantes e está praticamente terminando mais umas 26 termoelétricas. Então... vai queimar lignito, que é o pior carvão que tem, que é extremamente poluente, lança enxofre na atmosfera e vem pagando de bom moço, né? Então isso é engraçado. O pessoal que defende exatamente a agenda do aquecimento global, o seu país não está fazendo isso. Né? E olha que a conta de energia elétrica na Alemanha é extremamente alta. Né? Você já criou lá os pobres de energia. Né? Os velhinhos morrem de frio, porque não tem como pagar a energia elétrica para aquecer suas casas. Agora, Ricardo, como é que é você falar tudo isso que a corrente dominante demoniza você quando fala? Quer dizer, o que está acontecendo aí na sua vida por levar esse contraditório a público? Você tem sofrido boicote, Sim. Você tem sofrido ataque, fora essa demonização, só de eu falar que eu ia entrevistar o Ricardo nas redes sociais, já vem um pessoal xingando e dizendo que quem desmente o aquecimento global é isso, é aquilo, pessoal que não consegue contra-argumentar, né? Porque no debate público natural seria que você pegasse argumentos e colocasse entre aspas, né, como a gente faz, analisasse, desconstruísse e não saísse xingando aquele que pensa o contrário do que você acreditou. Não é, mas não é isso que eles fazem. Então, como é que está sendo aí essa repercussão de você tocar numa ferida que é tão sagrada para muita gente, que se tornou devota dessa tese do aquecimento global, esse pessoal que se sente aí salvador do planeta? A gente precisa salvar o planeta daqueles que ficam dizendo que o planeta precisa ser salvo o tempo todo? A gente precisa salvar o homem, né? A grande verdade é essa, nós sofremos a ação da natureza, a gente tem que criar resiliência para as coisas que acontecem. E, de fato, você tem uma perseguição ideológica, política, dentro de todos os meios acadêmicos e tudo mais, para calar a sua boca, cercear completamente aquilo que você fala. E você fica assim preocupado, né? Fala assim, poxa, mas se eu estou tão errado, por que vocês têm que baixar tanto o nível?
É só mostrar que eu estou errado, mas vocês não conseguem mostrar que eu estou errado. Vocês precisam baixar o nível, vocês precisam fazer esses tipos de ataque. A gente na área política cultural está muito acostumado a lidar com isso. Mas então quer dizer que a ciência não é mais ciência. Então ela também está fazendo parte desse pacote, né? É isso que ficou assim meio constrangedor, né? Poxa, o pessoal quer bater. Você acabou de mostrar que CO2 não controla o clima. Não, mas não é bem assim, mas está aqui a informação. O que você não quer? Se você está construído em cima de positivismo, neopositivismo, ou que seja, né, ciências duras e tudo mais, se está falando que não é, acabou. A hipótese tem que ser descartada. E, Ricardo, você é professor da USP, que é tida, assim, pra gente, que estuda política, cultura, como um reduto esquerdista aí de décadas, muito influente no cenário político brasileiro hoje, principalmente ali nas áreas humanas, e isso na área científica também acontece muito? Você está sofrendo ali restrições lá dentro da USP? Sim, infelizmente sim, bastante. E de que maneira isso ocorre? Várias, né? Desde corte das suas atividades, não ter financiamento, corte do seu salário, né? Você sofre sanções de tudo que é tipo, né? Quer dizer, o pessoal tem muito medo no Brasil do contraditório, a gente está aqui na TV Antagonista abrindo espaço para o contraditório. Conversei aqui com o Ricardo Felício, professor da USP, climatologista, doutorado em Antártida. Ele entende do que fala, você pode encontrar também no YouTube várias palestras dele, várias participações em programas e foi um prazer, uma honra. Muito obrigado, Ricardo, seja sempre muito bem-vindo e eu aguardo vocês para as próximas entrevistas minhas aqui. Eu sou Felipe Moura Brasil na TV Antagonista. Um abraço.